Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, bem aí no seguimento algumas perguntas que me têm feito. Quais os principais motivos que me levaram a trocar de moto? Eu vou dizer aqui o que me levou a trocar de moto. Já muita gente sabe, agora se calhar nem tanto, não se tem proporcionado muito, mas eu gosto muito de fazer test drives, não é? E inclusive já comentei aí em tempos que eu, por minha vontade, trocava de moto todos os meses, se me fosse dada essa possibilidade ou se tivesse condições para isso. Porque gosto de experimentar todo tipo de motas, não sou aficionado de determinada marca. Gosto de variar de moto. Claro que cada um tem o seu estilo, que se possa dizer que gosta mais. Mas na generalidade eu gosto das motas todas, dentro dos modelos, dentro dos segmentos, gosto de tudo, ok? NC foi a moto que eu escolhi para subir de segmento, porque eu vinha da 125, tinha cerca de 8 anos de 125, então resolvi ir tirar a carta e subir de segmento, ok? Quando uma pessoa segue de segmento, por menos fizer uma escolha consciente, como eu penso que fiz, vai tentar escolher a moto que se encaixe mais dentro do perfil, do seu perfil, não é? Neste caso do meu perfil, e cria uma moto fiável, fácil de conduzir, e de certa forma que me transmitisse aqui um bem-estar geral na sua condução. Testei algumas motas dentro do segmento, aqui efetivamente me apelou mais foi a NC, por tudo, por dentro do segmento, acho que era aquela que trazia um grupo de equipamentos de ajuda à segurança, um dos quais o controle de tração, mesmo o seu motor é um motor, eu vou-lhe chamar um motor pastelão, é um motor que não vos vai surpreender de maneira nenhuma, porque vocês sabem exatamente o que é que, quando rodam o punho, o que é que o motor vos vai proporcionar, que é uma aceleração progressiva e faseada, nunca uma aceleração brusca, ok? E eu acho que quem está a subir de cilindrada, eu sei que muitas das vezes os gostos são para outro tipo de motas mais nervosas, com mais cavalagem e não sei o quê, então têm todo o direito de escolher esse tipo de motas, mas para vocês ganharem um bocadinho mais de experiência, neste caso foi o meu caso, decidi esta moto. Tem uma manutenção relativamente baixa, tem um espaçamento de manutenção também bastante alargado, 12.000 km ou 1 ano. E agora a grande questão, se a moto é assim tão boa, porque é que a vais trocar? A moto é boa na sua generalidade
e faz relativamente bem ou suficiente para aquilo que a gente espera dela, ok? Como eu disse, opá, e eu acho que isto é mesmo verdade. Isto acaba por ser a moto ideal de transação para quem quer ganhar experiência em cilindradas médias altas, para depois alcançar outros patamares de outras motas com mais cilindrada e que conferem outro tipo de conforto e outro tipo, pá, apesar de terem mais cilindrada, as motas de alta cilindrada vêm com outro tipo de equipamentos que esta moto não traz. Pá, é uma polémica muito grande, é a travagem da NC, pá, é o que é. Para mim, eu como me habituei a fazer, vamos chamar, uma combinação, uma travagem combinada entre o travão da frente e o travão de trás, opá, não me faz grande espécie, embora de vez em quando sinta aqui um bocadinho de falta de mais alguma coisa, ok? Principalmente para aquelas travagens repentinas, pá, mas é o que é, a gente também faz a condução mediante a moto que tem, não é? Porque, por exemplo, eu já vi pessoas que fazem o inverso, tipo, estão em cilindradas maiores e depois vão para a NC, porque é perfeitamente lógico ou legítimo isso acontecer, e que também têm essa situação porque estavam muito habituados a trabalhar só com o travão da frente e pouco com o de trás, e depois com a NC sentem essa falta de travagem porque não estão habituados a fazer a dita travagem combinada, ok? Epá, no entanto, eu troquei a moto por isso mesmo, porque a NC já começa a ser escassa para aquilo que eu procuro e para aquilo que eu quero, a nível de conforto, a nível de ergonomia. A moto não é a mais ergonómica do mercado, é uma moto, pá, que se anda bem, mas para fazer tiradas longas não é ou não será ideal. Principalmente para o penduro, a minha esposa queixa-se muito das pernas, porque vão aqui numa posição, a meu ver, muito fletida. E depois tem outro problema, além da flexão das pernas, é o banco ser ligeiramente curto, tanto a nível de comprimento como de largura, o que não lhe dá grande espaço de manobra, mesmo que ela se queira ajeitar um bocadinho para tentar minimizar o mal-estar, vamos chamar assim. Não tem ali grande maleabilidade ou grande manobrabilidade para ela se mexer, para tentar arranjar uma posição maior, ok? Depois, uma situação que poderia minimizar essa situação era se possivelmente esta moto também tivesse uma suspensão invertida, ok? Iria tentar ou iria minimizar mais algum desconforto que por vezes a gente possa sentir, ok? Ia melhorar, pá, não tem, é o que é, e também peca um bocadinho por isso. Na generalidade, pá, é o conforto, é o que eu procuro mais, é o conforto, é segurança ativa e passiva numa moto com o tipo de instrumentação que nos ajude nessa segurança, nesse conforto. E que na sua generalidade nos dê um bocadinho mais de cavalagem, pá, porque eu sinto nesta moto, na NC, por vezes em autoestrada ou vias rápidas, a sexta velocidade é aqui um bocado pastelona, ou sente-se mais o motor a vibrar, embora a nova eu penso que já tenha ultrapassado um bocadinho isso,
devido aqui ao aumento de um bocadinho da rotação do motor e da cavalagem, não é? Ajuda. Mas eu por muitas vezes, principalmente com a moto carregada, com pendura, em sexta era muito raro eu utilizar a sexta velocidade, mesmo muito raro mesmo, porque eu notava que a moto não tinha um bocadinho de limitações nesse aspecto. Pá, daí, pá, eu já estou aqui com 2 anos e pico de NC e é o que é, pá, uma pessoa tendo possibilidade, ainda tentei melhorar a moto o máximo que pude dentro das minhas possibilidades. É lá, está a chover pedras. E então, o que é que se passa? Que jabardice de primeira. Fónix. E como eu ia dizer, pá, e foi isso basicamente o que me levou na procura de uma nova moto, que eu em breve irei apresentar aí para o canal. Quem segue aí as redes sociais já sabe que moto é que será. As redes sociais do Turtle Moto, tanto o grupo Facebook como no Instagram. Para esse já não será novidade, para os outros certamente será. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, façam like, partilhem e tchauzinho.